Olá, viajante! Esse é o podcast do Viajante Rei, Viajando na Maionese. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast. Ao meu lado está a minha linda esposa, que não é a Lívia, é a Lida. Olá! E hoje o nosso assunto é Lisboa, Portugal. Se vocês têm acompanhado o nosso episódio da semana passada, o episódio número 2 desse podcast, nós demos uma visão geral, um en passant sobre Portugal. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre a capital de Portugal, Lisboa, que, sem sombra de dúvidas, é o destino principal de qualquer viajante que vai para Portugal. Então, no nosso episódio de hoje, Lisboa. O que fazer em Lisboa? Tantas coisas. O que visitar? Tantos lugares. A gente vai falar também das escapadas pela região de Lisboa, Cascais, Sintra, além das cidades que a gente pode visitar no bate-volta, como é o caso de Óbidos, Batalha, Fátima, Nazaré, Queluz, Peniche, enfim. Existe uma série de cidades próximas e de... Inúmeras, né? Inúmeras. E não só a cidade, como freguesia, também é o caso de Belém, que faz parte de Lisboa e que fica aí a poucos minutinhos. E que é impossível ir para Lisboa e não ir para Belém. Claro, não tem como, é obrigatório. Então a gente vai falar hoje um pouco mais sobre a região de Lisboa, sobre o transporte público, como que você se movimenta pela cidade, como se locomove pela cidade, os roteiros, quanto tempo a gente deve reservar para visitar Lisboa e os arredores, qual que é o tempo mínimo, qual que é o tempo ideal. Se você já ouviu o nosso podcast na semana passada sobre Portugal, você já deve saber qual que é o tempo mínimo que você deve reservar para visitar Lisboa. Mas de qualquer maneira a gente vai esmiuçar isso um pouco mais hoje para vocês. A gente vai falar sobre os lugares para visitar em Lisboa, vai falar sobre o tipo de viagem ideal. A gente até deu um spoiler na semana passada do nosso tipo de viagem ideal, que é o considerado slow travel, que é uma viagem mais tranquila, em que você consegue conhecer os lugares com mais tranquilidade, com mais calma, sem correria, porque vamos lá, concorda comigo? Se você chegar num lugar, por exemplo, cheguei na Torre de Belém, ou cheguei no Padrão do Descobrimento, ou cheguei no Palácio de Sintra, lá em Sintra, se eu tirar uma foto da porta, uma selfie da porta e não entrar, eu realmente conheci o Palácio de Sintra? Não, você tirou uma selfie e foi embora. Pois é. Então, o slow travel, na nossa opinião, é uma viagem ideal, porque você realmente vai conhecer. Não adianta você passar pelo lugar, você tem que conhecer o lugar, não é? E eu acho que também tem a oportunidade de sentar, tomar um café, que, assim, Lisboa é uma das cidades mais tradicionais de café. Tem muitos cafés e são muitos tipos de cafés. É uma das curiosidades de Lisboa, né? Eu diria que o café é uma tradição. É uma tradição você tomar o café. Lisboa. E não é tomar o café como a gente toma, é sentar na mesa, sim, pedir um café. Com calma, apreciar a paisagem. Isso aí, degustar o café. Eu não gosto de café, mas eu sento no café e peço qualquer outra coisa. Um chá ou um chocolate, alguma coisa para poder apreciar. Um sumol de ananás. Um sumol. Quem não provou esse refrigerante de Portugal, prove. É muito bom. Então é isso. Então, a gente já soltou na semana passada o spoiler da quantidade de dias. Então, o mínimo do mínimo para se conhecer Lisboa são 4 dias. Menos de 4 dias, você não vai conhecer Lisboa direito. Com 2 dias você até conhece a cidade, você conhece os principais pontos turísticos da cidade. Mas conhecer os pontos turísticos da cidade, não conhecer os arredores, não ir para Cascais, não ir para Sintra, não é realmente conhecer a região de Lisboa. Então, no mínimo 4 dias para você conhecer a cidade. Tem gente que fala assim, mas Lisboa é a porta de entrada, eu fico 4 dias em Lisboa, depois eu vou conhecer a Madrid, vou para Barcelona, gente, ou vou para Paris. Não dá para fazer uma viagem de uma semana, de 10 dias, ou enfim, de 14 dias, incluindo Portugal e um outro país da Europa. Se vai conhecer, conhece direito, fica os 4 dias só em Lisboa, ou fica só os 7 dias em Portugal, ou os 14 dias em Portugal, enfim, conheça de verdade.
Ou, se você não for fazer um pacote próprio, aí você compra um pacote dessas operadoras, que aí tem lá 14 dias que vai fazer Portugal, Espanha, França, e aí sim vai ser uma visita corrida em que você vai conhecer um pouquinho de cada coisa, quase na selfie, mas vai ser uma porta de entrada para você ver o que você gosta e voltar no futuro para... É mais um tira-gosto para você ver qual das cidades que você quer voltar. A gente fez isso, nossa primeira viagem juntos para a Europa. A gente foi de excursão, essa excursão frenética que eu chamo, e foi interessante, porque a gente viu que a gente gostou muito mais de algumas cidades do que de outras. Spoiler, a gente gostou muito mais de Bruges do que de Paris. Então a gente agora já sabe mais ou menos o nosso estilo de cidades que a gente gosta na Europa, por causa dessa primeira viagem mais elétricazinha, mais corrida. Isso aí. Eu, na primeira vez que eu fui para a Europa, eu não tive a oportunidade de conhecer Portugal. Não quis conhecer Portugal. Eu tinha 24 anos. Ele não me conhecia, então ele não conhecia muito a cultura portuguesa. E na minha cabeça era assim, Portugal só tem igreja, o que eu vou fazer em Portugal? Era um turismo religioso, mesmo porque era uma outra época, né? A gente está falando do século passado. A visão que eu tinha de Portugal na época era turismo religioso. Era conhecer igrejas e nada mais. E a gente percebe que nessas décadas que se passaram desde essa primeira viagem, o tipo de turismo, o tipo de pacote que você consegue comprar, o tipo de viagem que você consegue fazer, evoluiu muito. Hoje você encontra ainda pacotes com temática religiosa? Encontra. Mas você encontra pacotes com temáticas românticas, pacotes com temática de quem aprecia vinho, enoturismo e por assim vai. Eu acho que segmentou além de segmentar bastante, diversificou bastante, e hoje você tem muito mais opção do que tinha antigamente para fazer esse tipo de viagem. Não só para a Europa, como também para outros lugares do mundo. E falando particularmente, eu acho que de Lisboa hoje une muito o moderno com o antigo, né? É uma cidade muito cosmopolita. Cosmopolita, né? Mas que alia muito o antigo, né? A gente vê muita coisa antiga, muita história ali, junto com o moderno. Então é interessante. Né? Eu acho que diferente do Porto, uma questão histórica também, né? Lisboa passou por um grande terremoto e o maremoto que praticamente destruiu a... 1755, eu acho. Exatamente. Então, aí depois disso, Visconde Marquês de Pombal, eu ia trocar o título dele. De Marquês ele ia virar Visconde. Marquês de Pombal fez um plano de reconstrução da cidade, e nesse plano há muito do moderno, né? Você tem pouca coisa da antiga, né? Da Idade Média, diferente do Porto. No Porto, apesar de também ser afetada por desastres naturais, tem muito mais. Você tem lá trechos muito mais preservados de muralhas, e ao contrário de Portugal. Ao contrário de Lisboa. Sem contar também que durante o período durante o período de ditadura de Portugal, existia uma campanha do então presidente para reconstruir essa Portugal heróica, essa Portugal do passado. Então, Castelo de São Jorge, Igreja da Sé do Porto, Castelo de São Jorge em Lisboa, Igreja da Sé no Porto, são locais que não são exatamente como eram na Idade Média, que foram, vamos dizer assim, entre aspas, reconstruídos, refeitos para mostrar uma Portugal que remonta aos tempos da Idade Média, mas que não são originais da Idade Média, só para retratar isso durante o governo Salazar. Mas tudo bem, não é uma aula de história, né? Voltando. Então, qual que é o período ideal? Então, 4 dias, no mínimo, para visitar Porto, e o ideal é que sejam pelo menos 7. Com relação à hospedagem, a cidade tem uma diversidade, a gente já falou também no episódio anterior, no nosso segundo episódio, sobre a diversidade de hospedagem. Você tem guest house, você tem hotéis simples, hotéis de luxo, você tem hotel boutique, e aí o preço varia. Você vai ter lá diárias mais baratas, de 30 a 40 euros por pessoa, até hotéis em que você vai gastar aí
€500 tranquilamente numa diária, numa suíte de um hotel 5 estrelas com serviços VIP, vamos chamar assim. Deixando claro que é uma cidade mais cara, né? Por ser a capital, por ser mais cosmopolita, é uma cidade mais cara. Embora Portugal seja uma cidade mais barata, um país mais barato se comparado ao resto da Europa, dentro de Portugal você consegue ter variações aí de preços não só de hospedagem, né? De alimentação. Enfim, de passeio, de preço de transporte, acaba tendo uma margem aí de variação, e Lisboa fica entre elas a mais cara junto com o Porto. Então, quais os lugares que a gente tem para visitar em Lisboa? Então, vamos começar falando sobre o mais conhecido deles. Vamos falar sobre os transportes? Podemos falar sobre os transportes antes, não tem nenhum problema. A gente tem a pé, de elétrico, que é bonde, os bondezinhos, é verdade. Aí tem aqueles ônibus rope on, rope off. Isso. Que a gente até usou. É o Sight and Seen, né? E tem uma outra companhia que faz. Tem a Grey Line. A Grey Line, isso. Mas a gente fez e nossa experiência não foi boa. Eu acho que assim, o intervalo entre eles é muito longo. Eles não têm uma frequência tão grande como, por exemplo, em São Francisco. Sim. Ou Nova York, Sim. que você tem uma frequência muito maior. A gente achou que a gente ficou muito tempo parado, esperando e perdendo o tempo de conhecer mais coisas. Uhum. Tem os tuk-tuks, isso, os que em Lisboa são milhares, parece uma praga até. E tem os carrinhos elétricos agora também, elétricos, bicicleta. E se você quiser dar um passeio de barco também tem, né? Tem no Tejo. No Tejo. Tejo ou Tejo? Eu falo Tejo. Eu falo Tejo. Então vamos lá. Para as regiões, então. A gente tem que falar, esqueci de falar, tem o metro também, né? O metrô que você consegue ir. Sim. E os comboios, o trem, que é inclusive a forma mais fácil de se chegar a Belém, que é esse primeiro lugar que eu vou falar. Você vai pegar o comboio, o trem, na estação lá do Cais do Sodré e descer na estação de Belém. Aí lá em Belém a gente tem para visitar a Torre de Belém, que é linda. Que hoje ela ficava muito mais para dentro dali da foz, né, do rio. Hoje ela está praticamente colada na margem. Dá até para, em alguns horários do dia, atravessar ali pela parte que antes ficava coberta pelo mar. A gente tem o Mosteiro dos Jerônimos, que também fica ali do lado. Que sempre tem filas gigantescas. Costumam ser rápidas, né? Rápidas, mas gigantescas. Dizem que costumam ser rápidas, mas são gigantescas. O Padrão do Descobrimentos, que é uma área enorme ali, de onde originalmente saíam as caravelas na época dos descobrimentos, que hoje é uma área aterrada, existe lá um monumento em homenagem aos descobrimentos de Portugal, tem um monumento lá com os principais navegadores portugueses. Você tem, coincidentemente, ali logo na frente do Padrão de Descobrimentos, você tem uma réplica do primeiro avião que atravessou o Atlântico, com o Gago Coutinho, que era um dos aviadores, foi o primeiro avião que saiu lá de Portugal e veio até para o Rio de Janeiro, foi o primeiro voo transatlântico realizado em voo único, que eles consideram. Você tem o Pastel de Belém, que é famoso, que até hoje as pessoas confundem, né? Aqui no Brasil, você vai na padaria, você vai comer um pastel de Belém. Então, assim, pastel de Belém você só encontra em Belém. Da mesma forma que o pastel de nata, que a champanhe você só encontra na região de Champagne, na França. Então, o pastel de Belém é característico. Um pastel de nata que é feito em Belém. Exatamente. Então, esse é o super famoso. E aí, será que ele é o melhor pastel de Portugal? Particularmente, eu não acho o melhor pastel Ele não é ruim? Nata. Não é ruim. Ele é muito bom. Mas é que existem outros melhores. Que estão mais adequados ao nosso paladar, vamos dizer assim. Sim. Talvez, tenho certeza que tem gente que vai considerar o pastel de Belém o melhor pastel de nata de Portugal. Mas enfim, na nossa opinião não é, embora ele não seja ruim. Mas dependente disso, você vai ter que ir lá para comer, para descobrir, com certeza. Né? Até para conhecer o lugar, é toda uma tradição, né? Isso aí.
E aí... Mas a gente não vai falar qual é o nosso preferido? Não, depois a gente fala, Então quando tá chegar lá. Então tá Quando bom. a gente for falar da Praça de Camões, Aí a gente fala. no Baixa Chiado, aí a gente pega e fala do nosso pastel de nata preferido. Combinado. Então, de Belém a gente pode aproveitar, pegar o comboio e seguir viagem um pouquinho mais para frente até duas estâncias. Estoril, que é conhecido pelo cassino, e um pouquinho mais para frente até as praias de Cascais. O que a gente pode falar sobre Cascais? Cascais é uma graça. Cascais é mágico, eu acho. Tem que caminhar pela cidade, tem que visitar a Boca do Inferno, tem que conhecer as praias. Tudo isso você consegue fazer num dia só. Fácil. Então, dá para visitar Cascais, passear tranquilamente pela cidade, almoçar num daqueles restaurantes que tem ali. Dá para conhecer Estoril, visitar o cassino, dá para ir no Padrão de Descobrimento, dá pra... Só não dá para ganhar no cassino, a gente não ganhou no cassino. É verdade. A Não gente temos sorte. costuma ter sorte em cassino, mas o de Estoril a gente não só foi, perdeu. É verdade. Mas não foi legal. Foi legal para conhecer. Não pode tirar foto dentro do cassino, Sim. como é padrão nos cassinos do mundo inteiro. Vegas não pode também. Mas é um lugar legal para se conhecer. E é muito bonito o Estoril. Ele é grande, né? É. O cassino é bem grande, tem aquela praça na frente, dá para fazer uma caminhada tranquila ali da orla até o cassino. E isso tem uma área residencial, eles são vários apartamentos dos dois lados da praça, tem um pouquinho de comércio ali também. É bem bonito. Mas não é lugar para fazer compras. Não. Nem Cascais. Não, é só para conhecer. Nem Cascais, nem Estoril e nem a região central do Cascais Porto. ainda tem aquele pedacinho ainda de lojinhas de souvenir, mas nada de lojas de moda de alto renome, não. Uhum. A gente não foi, mas em Cascais também tem um shopping, né? Ah, sim. Tem um shoppingzinho, tem alguns hotéis. Tem gente que costuma ficar hospedado em Cascais. Tem alguns hotéis, alguns resorts. A Rede Pestana, por exemplo, tem resort ali. É muito, muito famoso. E tem gente que costuma se hospedar em Cascais e seguir para Lisboa de comboio e visitar a cidade, mas ficar baseado em Cascais. É uma opção. Eu acho que, dependendo do seu tipo de turismo, se você tiver com criança, até uma opção de você se hospedar em Cascais. Mas eu particularmente acho que ficar em Lisboa é mais fácil para se locomover. Já que você não vai para Cascais todo dia, você vai para Cascais um dia só para conhecer, enfim, Estoril e volta, e o foco realmente é em Lisboa. Uhum. Então, voltando para o foco em Lisboa, a gente pode utilizar como ponto de partida para conhecer os locais turísticos da cidade a região da Avenida da Liberdade, ali a partir da Marquês de Pombal, o Parque Eduardo VII. E que eu sugiro fazer tudo a pé. Isso. Inclusive, essa região da Marquês de Pombal, do Parque Eduardo VII, tem bastante hotéis ali. Você tem o HF Music, você tem o HF Fênix, tem uma rede de hotéis da HF que ficam ali, que são hotéis que têm um bom custo-benefício, e tem outros hotéis também. Ali é que saem também os ônibus desse Hop-in, Hop-off, que fazem as 3 linhas de passeio pela cidade, também saem a partir dali da Praça Marquês de Pombal. Você vai saber onde que é o local, porque é onde que fica a maior muvuca de turista. Embora seja grande, a praça seja enorme ali na frente, na entrada do parque, mas realmente fica muito muvuca, justamente por não ter uma frequência, os ônibus não saem com uma frequência que eu acho que seria o ideal. Deveriam ter mais ônibus. Eu acho que é uma economia boba, porque... E eu acho que devia ser mais sinalizado as linhas, porque eu acho que são 3 linhas. São 3 linhas. E eu acho que a sinalização nesse local é ruim. Mas eu acho que se eles focassem com ônibus menores, com um intervalo de tempo menor, seria melhor do que trabalhar com ônibus maiores com intervalo menor, com intervalo maior. Mas enfim, é uma opção você fazer esse Hop-in, Hop-off, e é uma boa opção se hospedar aí na Marquês de Pombal, na Avenida Liberdade, enfim. Aí a partir da Avenida Liberdade, que é uma avenida linda, né? Você tem... Um calçamento lindo, lindo, lindo. Você tem lojas de grife que ficam aí na Avenida Liberdade. Do lado da Avenida Liberdade, aí um pouco mais para cima, tem o El Corte Inglês também. Sim. Que é uma rede... Que é uma loja com um mix de lojas dentro, eu acho, de marcas dentro. Isso, tem... Então você pode encontrar Calvin Klein, acho que de marcas famosas. Bebida, comida, enfim, tudo. É uma mistura de... É
de mini loja shopping, eu um diria. mini shopping com mercado, loja de conveniência, Tudo enfim. dentro. E tem no Porto também, mas o nosso foco hoje é Lisboa. Mas tem o Corte Inglês no Porto também. Então, a partir da Avenida Liberdade, você caminha pela avenida no sentido do Rossio, da Praça dos Restauradores. A Praça dos Restauradores tem esse nome justamente pela... Não é de mercado, não. É de restaurante, não, porque restaurante em Portugal chama restauração. Mas a Praça dos Restauradores é uma homenagem à época da reconstrução de Portugal. Então, ali no Rossio, você tem uma estação de trem que saem os comboios para a região norte, que vai para Sintra, inclusive, é o local de partida. Então, a partir desta estação do Rossio, você tem como pegar o elevador Santa Justa, que é um elevador super conhecido, para subir para o bairro Baixo Chiado. Você tem o Convento do Carmo, você tem a Praça Luís de Camões. E por falar em Praça Luís de Camões, o que tem na Praça Luís de Camões? Que você falou que era o melhor pastel de nata de Portugal? Manteigaria. A Manteigaria. Essa loja que vende só pastel de nata, pra mim, no meu gosto, no meu paladar, é o melhor. E não sei se é porque a rotatividade é grande, você sempre come pastel quentinho, né? Ele é crocante, ele tem uma crocância por fora e ele é cremoso e quentinho por dentro. É maravilhoso. O doce perfeito. Pra mim ele não é tão doce quanto o pastel de Belém. Sim, também acho. Menos enjoativo. Eu sou menos formiga, então eu prefiro menos doce. Eu particularmente acho doce. E a gente comeu vários, né? Vários pastel em vários de lugares. nata em Portugal a gente provou de vários lugares. Então Sim. a da Manteigaria pra nós foi eleito o melhor. Mas é gosto. Provem. É gosto. Provem. É isso aí. Então, a partir do Rossio também, você tem como andar em direção à Praça do Comércio, a Rua Augusta. Rua Augusta e depois Praça do Comércio. Isso, Rua Augusta e depois, na sequência, Praça do Comércio. Ou Praça do Comércio, ou Paço, não é? Sim. É o Paço, que era a região do Paço, que foi, inclusive, a área mais afetada pelo maremoto. Sim, porque pelo tsunami que atingiu ali perto Portugal, na beira destruiu. do rio. Exatamente, ali na Rua Augusta, o arco da Rua Augusta. Tem muita loja, muito restaurante. Tem a Casa do Pastel de Bacalhau, que fica ali também, que você só vai encontrar lá. Embora aqui no Brasil a gente tenha aí em vários restaurantes algumas imitações. Mas a de lá... comida, viu? Falando de novo de comida. Qual o segredo do pastel de bacalhau? De lá? De lá. Esse da Casa do Pastel. O que ele tem de diferente? O recheio, né? Ele tem um recheio. Ele tem um recheio do queijo da Serra da Estrela. Muito bem. Eu sempre confundo, tá? Eu sempre falo Serra da Canastra. Eu puxo pro Brasil, mas não, é Serra da Estrela. Isso. O queijo da Serra da Estrela é um queijo feito com leite de ovelha fresco. Ele é um queijo cremoso, muito leve. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então... Aí você come, você morde o pastel, que é crocante por fora, cremoso no ponto certo do bacalhau, e dentro ainda vem aquele queijo derretido. É maravilhoso. E tem a opção de você comprar Você pode comprar o combo, que vem com uma taça de vinho do Porto. De vinho do Porto. Isso aí é pra brindar o pastel. É preço de turista, tá? É Sim, uma loja de turista. Caro, não caro, é barato. Mas tem que provar. Mas vale a pena. Tem que provar, tem que ver como que é. Mesmo se você gosta de bacalhau, claro, né? É, porque tem isso também, né? Tem gente que não gosta. Paladar infantil, jovem, normalmente não gosta de bacalhau. Apesar que eu conheço gente mais velha que não come bacalhau de jeito nenhum. Então, ali a partir dessa região da Praça do Comércio, do Terreiro do Paço, você também tem o Cais de Sodré, que a gente já falou que é onde saem os trens que vão para Cascais. E tem também o Mercado da Ribeira, que é um mercado tradicional mesmo, um mercadão, que tem lá os quiosques que vendem frutas, que vendem peixes. O pessoal costuma fazer muita compra no Mercado da Ribeira para cozinhar no dia a dia. Então a gente volta de novo para o Rossio. O Rossio acaba sendo o nosso ponto de partida para todos esses passeios na área histórica de Portugal, de Lisboa. Então a partir do Rossio a gente tem uma outra rota que pode ser feita a pé, que é em direção à Moraria. A Moraria é o berço do fado de Portugal. É onde nasceu realmente o fado. E por que Moraria? Porque na época da reconquista de Portugal,
que era habitada pelos mouros, os mouros habitantes ali do norte da África, a região de Casablanca, do Marrocos. Então eles ficaram confinados nessa região da mouraria. E as mulheres cantavam lá seus cânticos enquanto lavavam roupa, enquanto estendiam a roupa no varal de casa. E esse cântico muçulmano das mulheres mouras é que acabou, segundo a lenda, gerando o fado, essa música portuguesa também de entonação mais triste, mais nostálgica, né? Mais nostálgica, que contam histórias, enfim, tristes também. Esse canto mais característico português, mas que tem essa inspiração na música cantada pelas mulheres mouras. Então a gente, a partir do Rossio, vai até a Praça Dom Pedro IV, o Largo de São Domingos, que a gente pode falar do Largo de São Domingos. Além da gente ter a ginginha espinheira, que é uma ginja, que é um licor feito a partir de uma cereja, um tipo de cereja característico de Portugal, a gente tem o memorial às vítimas do massacre de 1506, que foi um massacre em que os judeus foram praticamente exterminados. Tem a Feira dos Imigrantes das antigas colônias portuguesas, que acontecem também ali no Largo de São Domingos, e tem a Igreja de São Domingos, que ela é de 1241. Essa igreja, ela é linda. Especial e linda. Ela tem uma energia ímpar. Só entrando aqui você pode perceber como ela é, né, diferenciada, especial. Né? O Lincoln vai falar um pouco da história. Por que ela é tão especial? Primeiro, foi a partir dessa igreja que aconteceu o massacre dos judeus de 1506. Parece que os judeus estavam lá na igreja, né? Porque era uma época em que se tentava converter os judeus para o catolicismo, e de alguma forma houve um levante, duvidaram de alguma ação, e aí acusaram um judeu, e aí a partir disso a população se revoltou e houve uma perseguição, um massacre, judeus foram queimados, mortos, enfim, foi uma coisa absurda que aconteceu em 1506. A igreja foi toda queimada, né? Aí já foi um pouco mais para frente, foi em 1959. É que além desse massacre dos judeus, a gente teve o terremoto de 1541, que praticamente destruiu a igreja, e teve também um outro terremoto em 1755, que foi o que causou o tsunami. Então o tsunami não atingiu a igreja, ela ainda permaneceu em pé. E aí depois teve o incêndio de 1959. Esse incêndio de 1959 foi o que trincou todas as colunas. Você olha hoje, por dentro, você pode dizer que existem cicatrizes na igreja. Exatamente. Você consegue ver essas cicatrizes. Ela é assim de uma energia singular. Só entrando na igreja é que você vai conseguir realmente sentir o que eu estou dizendo para vocês. E ela só foi reaberta em 1994. Depois desse incêndio de 59. Então, deem oportunidade para passar nessa igreja, entrem e lembrem do que a gente está falando aqui nesse podcast hoje sobre Lisboa, sobre a mouraria. É especial, é diferenciado. Tem que ir lá. E a partir da Igreja de São Domingos dá para caminhar até a Praça Martim Muniz, que também é um outro ícone. Essa praça é uma praça que tem uma simbologia toda especial na arquitetura da praça. Por quê? Originalmente, na Idade Média, existia, quando houve a reconquista de Portugal, no século XII, aí existia ali um portal, porque a cidade era uma cidade fortificada, Lisboa era uma cidade murada. Então você tinha ali a Muralha Ferdinanda, a Muralha Moura, e existia uma porta de entrada na cidade. E parece que uma dessas portas leva o nome de Martim Muniz, porque ele, com o próprio corpo, prendeu a porta para que ela não pudesse ser fechada e desse a oportunidade dos soldados cristãos conseguirem invadir a cidade e recuperar a cidade dos mouros e libertar, vamos dizer, entre aspas, a cidade dos mouros e transformar numa cidade portuguesa cristã como ela é hoje. Então a mouraria merece um destaque, sim, não só a partir dessa Praça Martim Muniz. Você consegue ver ali a linha de onde originalmente ficava essa muralha, que vai seguir até lá em cima no Castelo de São Jorge. Ela é um foco principal do visitante
que vai para Portugal, que vai para o bairro. A Moraria é um dos bairros mais antigos da cidade, ela transpira cultura, ela é o retrato de uma cidade cosmopolita, multicultural, multirracial. Lá você tem restaurante indiano, restaurante marroquino, você tem africano, você tem chinês, enfim, é uma... Qual foi aquele restaurante que a gente foi? Foi um restaurante indiano. Indiano? Era indiano marroquino. É. Não era marroquino. Não era marroquino. Não. Marrocos fica ali no norte da Europa. Ele era de Bangladesh. Bem diferenciado. Bem diferente. Uma comida bem apimentada, gostosa. Mas, assim, particularmente eu me senti bastante incomodada porque era um restaurante frequentado por homens. Não sei se por causa da cultura deles, né? Entramos eu e mais uma mulher, né? A Filó. E foi, assim, é diferente. O tratamento é diferente, né? É diferente. Fica todo mundo olhando, né? Porque é mulher. É um olhar diferente, mas é uma visão cultural diferente. Sim, nada que seja constrangedor. Não é constrangedor, ou ameaçador, nem falta de respeito, nada disso. Mas para eles é muito diferente uma mulher tá ali no ambiente deles, né? Uhum. E engraçado porque a gente tá no meio de Lisboa, assim, cravado numa cidade que tem todas as culturas possíveis e imagináveis. Pois é. Então, passear pela Moraria é realmente viajar no tempo, é um passado vivo, tem indicação clara do futuro que o bairro vai ter, você consegue enxergar essa transformação, essa fusão de Lisboa numa cidade multicultural, multirracial. Exatamente. Então a gente tem lá o nome Moraria, que a gente já falou que vem dos habitantes muçulmanos, os mouros que habitavam ali como um gueto, né, na Reconquista de Lisboa em 1147, até eles serem expulsos no século XV. Reza a lenda, a gente já falou da melancolia, que deu origem à música, ao fado. Aí nessa caminhada você pode visitar o Beco dos Três Engenhos, que é o lugar que nasceu a primeira fadista portuguesa, a Severa Maria, que era conhecida apenas como Severa, enfim, e o rei do fado, Fernando Maurício. É na Moraria também que cresceu o maior ícone do fado de Portugal, que ela não nasceu lá, mas ela cresceu lá, que é quem? Marisa, a cantora Marisa. A partir da Praça Martim Muniz. Que é a cantora hoje atual. A gente pode dizer que é o maior... É a maior cantora hoje da atualidade do fado de fado é a Marisa. Então, a partir da Praça Martim Muniz já é possível ter uma ideia de como que é esse passeio pela Moraria, né? Você consegue andar pelas escadas, pelas passagens da Moraria, para que vai dar no traçado da antiga muralha, até você chegar lá em cima. Assim, essa caminhadinha tem que ter um pouquinho de fôlego, porque é muita escada, é muita subida. Então, prepare-se para dar uma caminhadinha, leva uma garrafinha de água. E quem tem alguma dificuldade de locomoção, eu acho que não é uma boa opção. É verdade. Não, tem muita escada, tem muito Eu acho subidas. Que Lisboa como um todo é uma cidade para ser explorada caminhando. Então quem tem dificuldade de locomoção tem que pontuar alguns lugares. Que vai conseguir visitar ou não, enfim. Então a gente também tem restaurantes tradicionais ali. A gente tem o Zé da Moraria, tem o Esplanada da Moraria, tem casas para se jantar ao som de fado, como a Maria da Moraria, que funciona na Rua do Capelão, a partir das 8 da noite. É uma cidade, é um bairro cultural. Se você ficou com vontade de conhecer a Moraria, a gente sugere que você procure a Filó, da Estrela d'Alva Tours, que conhece a Moraria como ninguém. A Filó, ela tem uma história de vida fantástica, ela é uma cidadã do mundo, assim... como eu me identifiquei no primeiro episódio desse podcast, ela tem um foco na multiculturalidade de Lisboa. Ela nasceu em Angola, mas ela, muito pequena, veio morar no Brasil, com 9 anos de idade. Ela se formou em turismo lá pela PUC do Rio Grande do Sul, ficou 23 anos aqui no Brasil, em 99 ela voltou para Portugal, e desde 2014 ela tem a Estrela d'Alva. O e-mail e o site da Estrela d'Alva vocês encontram no link desse post, no site do viajanterei.com.br. E depois de visitar a Moraria, então, a gente sugere que vocês subam ao Mirador da Graça.
e a Igreja do Convento da Graça. A entrada é gratuita para os dois. Tem uma bela de uma vista de Lisboa, a partir de lá de cima. Dali você consegue caminhar até o Castelo de São Jorge, consegue caminhar até o Panteão Nacional. Panteão onde é uma homenagem aos ilustres portugueses que já faleceram. Consegue visitar a Igreja de São Vicente de Fora, o Miradouro de Santa Luzia e a sede de Lisboa. Quanto custa e o que tem para visitar nesses lugares? Porque eu disse que o Miradouro da Graça é de graça, não é? Mas o Panteão não é de graça, ele custa 4 euros para entrar, funciona das 10 da manhã até as 5 da tarde. No Panteão, além da arquitetura, você consegue visitar o túmulo de alguns portugueses ilustres e também homenagem a outros portugueses que não estão enterrados lá. O Castelo de São Jorge é um pouco mais caro, custa 10 euros a entrada. Ele funciona todos os dias, abre às 9 da manhã, de março até outubro, que é a época do verão, e fecha às 9 da noite. E no inverno, que é de novembro a fevereiro, ele fecha mais cedo às 6 horas da tarde. Como sempre, tem atividade cultural por lá. Nossa sugestão é que você consulte o site do Castelo de São Jorge. O endereço também está na descrição desse post ou no nosso site Viajante Rei. A programação para a época da sua viagem nos domingos sempre costuma ter algum evento especial rolando por lá. No dia 24 de novembro e no dia 22 de dezembro, por exemplo, vai rolar por lá o evento Castelo, a Alcaçova e a Conquista da Cidade, onde é possível descobrir como que era o castelo medieval como defesa e a relação do castelo com a cidade no século XI e XII. No dia 15 de dezembro vai ter um outro evento, Danças e Músicas do Paço, no século XVIII. São dois momentos distintos da história de Portugal, o primeiro na época da Reconquista e o segundo já no declínio do Império, mas que, para quem gosta de juntar turismo e história, que é o meu caso, é um espetáculo à parte. Então todo domingo sempre tem um evento lá no Castelo de São Jorge. Vale lembrar que a gente está falando aqui do ano de 2019, então é importante checar antes a programação no site do Castelo e verificar se há necessidade de agendamento ou de se comprar bilhete especial para você não correr o risco de ficar na mão. E para falar de todos esses passeios a pé, você também pode andar pelas ruas pelo serviço de ônibus, que a gente já falou, que é conhecido como Hop-in, Hop-off, que a gente já falou também que pode valer a pena ou não, dependendo do seu carro, do seu caso. Você pode alugar um tuk-tuk, que é cobrado por hora, ou você pode subir com uma linha de ônibus regular, pegar o bonde e descer a pé, que é muito mais tranquilo. Não é isso? Uhum. É isso. Curiosidades, assim, também tem a estátua do Cristo Rei, que é a margem esquerda do rio. Isso, do outro lado do Tejo. Que é uma cópia do nosso Cristo Redentor daqui do Rio de Janeiro. Então, assim, os cariocas gostam muito de dar uma passadinha para comparar, né? Os dois monumentos. A Ponte Vasco da Gama é a mais longa da Europa, que é muito interessante. São mais que 17 quilômetros. Eu não sabia. E existe, o que eu achei mais engraçado, assim, mais curioso de tudo, foi que existe uma lei que proíbe você alimentar os pombos, porque o Estado alimenta os pombos com um alimento que é anticoncepcional, para eles não se proliferarem. Então, se você dá bolo, qualquer outro alimento, eles não comem e se proliferam e fazem um estrago que o pombo faz, né? Suja, contamina, pode doenças. Então, em Lisboa, eles pedem muito para ninguém alimentar os pombos. Eu não sabia disso. Achei isso engraçado. Né? Muito bem. Mais alguma observação que você queira colocar? Não? Não, assim, a noite de Lisboa é muito forte no Chiado, né? Isso, na Baixa Chiado. No Bairro Alto, no Cais de Sodré, são os lugares mais fortes para você encontrar uma noite em Lisboa. As baladas em Portugal são bem famosas à noite, né? Sim, principalmente em Lisboa, né? Verdade, principalmente em Lisboa, mas no Porto também tem algumas. Sim. Agora, fora do eixo Porto-Lisboa, nas cidades menores, eu acredito que a vida seja mais pacata. Logo cedo já... Mas isso é para outro podcast. Não só isso, como a gente tem que falar também no próximo podcast, importantíssimos, arredores de Lisboa. A gente tem Queluz, a gente tem Sintra,
Óbidos, Peniche, Fátima, Évora e o Mosteiro da Batalha. Mas isso é assunto para o nosso próximo podcast, não é não? Sim. Então, olha, se vocês precisarem de qualquer tipo de informação, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão dentro do tema do nosso podcast, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail podcast@viajanterei.com.br. Você encontra o Viajante Rei também nas principais redes sociais. Pode enviar uma mensagem pelo Messenger do Facebook ou um direct pelo Instagram. Você pode também enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Todas as informações sobre contatos você encontra no nosso site, viajanterei.com.br. Sem contar que você pode acompanhar, se você estiver ouvindo esse episódio essa semana, a semana do lançamento, aqui em novembro de 2019, você pode acompanhar lá no nosso Instagram os stories que a gente pode fazer praticamente em tempo real, né? Acompanhar a nossa viagem enquanto ela acontece. Se você pegou esse podcast mais pra frente e não está na época da nossa viagem, não tem problema. Se você for lá nos destaques do nosso Instagram, você também consegue rever os stories desta viagem que a gente fez para Portugal agora em 2019, além também dos stories de outras viagens, inclusive a de Portugal no ano passado. Então, até a próxima. Até a próxima semana, quando a gente volta com uma continuação de Portugal e os arredores de Lisboa. Até semana que vem, gente. Tchau!